Olá pessoal, eu sou o William Houston e nesse vídeo a gente vai aprender como automatizar a criação de arquivos utilizando esse carinha aqui que é o Plop. E para que automatizar isso daí? Bom, seja no React, seja no Vue, no Angular, você provavelmente tem que criar aí vários componentes e eles normalmente têm uma mesma estrutura que você tem que refazer, refazer e refazer toda vez que cria um componente, certo? Bom, eu vou mostrar um exemplo aqui. Opa, não na telinha do OBS, na telinha aqui. No caso, o meu boilerplate do curso de React avançado, eu tenho aqui uma estrutura para componentes, onde todo componente ele tem uma index, que é o componente em si, stories do storybook, styles, que eu uso o style do components, e os testes. Então, toda vez que eu preciso criar um componente, eu basicamente preciso refazer essa estrutura. E aí você deve me perguntar, William, como que você faz? Normalmente eu copio e colo e depois vou renomeando. Essa é a forma mais comum. Normalmente a gente vem, copia, cola, vai renomeando e tudo, e aí funciona tudo show. Essa forma, claro, funciona, só que ela é meio trabalhosa. Às vezes você também pode esquecer de apagar alguma coisa que não deveria ter. Enfim, é legal, funciona, mas não é o melhor dos mundos. Qual é o melhor dos mundos? Bom, o melhor dos mundos é a gente rodar um comandinho e ele gerar essa estrutura toda pra gente. E olha, é muito fácil de fazer isso daí utilizando o Plop. Então, olha só, aqui no próprio Plop, logo aqui embaixo ele já mostra a estrutura que a gente vai utilizar. Essa estrutura aqui básica é exatamente só o que a gente precisa. A gente não precisa de mais nada. Vocês podem ir, claro, na documentação, tem muitos outros detalhes lá. Inclusive, essa mesma parte do plop file tem aqui na documentação, óbvio. Tem outros vários detalhes, mas para o que a gente necessita, só isso aqui já vale. O que é isso daqui? Bom, você precisa criar um arquivo plopfile.js e aí dentro dele você vai fazer isso daqui. Você vai definir um gerador do que é, no caso a pessoa que foi de um controller, no nosso vai ser de um component. Você dá uma descrição para esse gerador e aí você tem uma estrutura separada em duas partes. A primeira é o prompt, que é a pergunta que o gerador vai te fazer, por exemplo, qual é o nome do controller, qual é o nome do component. E depois a action, ou seja, o que ele vai fazer se ele receber um nome aí. No caso aqui, ele vai adicionar um arquivo, vai criar um arquivo no local tal, numa path que você determina, e utilizando um arquivo como base de template. Então é só isso daqui e você já gera os componentes que você quiser de uma forma muito fácil. Então vamos lá, vamos criar isso daí. Eu vou copiar isso daqui já, certo? Opa, copiei. E vou vir aqui no nosso editor. A primeira coisa que a gente tem que fazer no caso é instalar o Plop. Então a gente tem que rodar aí yarn add-d plop. Eu estou utilizando o yarn, mas você pode utilizar o npm, enfim, vai do gosto de vocês, certo? E aí ele fala para criar na raiz, mas eu vou criar primeiro uma pasta que eu vou chamar de generators, e dentro da pasta generators eu vou criar um arquivo que vai ser o plopfile.js, certo? E aí dentro do plopfile.js vou colocar aquele código que a gente tinha, só modificando aí. Então, ó, por exemplo, eu não quero controller, eu quero component. Então, vou renomear isso aqui para component. Opa! E aí, aqui, como funciona esse add? Ele cria baseado na pasta em que ele está. Então, como ele pensa que a base é na raiz, ele criaria já na raiz. No nosso caso, como eu tenho uma pasta, eu quero voltar para a raiz. Então, ponto barra. Eu quero de fato na source. Aí dentro de source eu quero components. E aí aqui eu quero uma pasta com o nome do component, então name, certo? Barra. E aí sim eu quero o arquivo index.tsx. No caso aqui no name, eu quero ainda fazer uma pequena modificação. Se a pessoa digitar, por exemplo, com minúsculo ou numa outra formatação que eu não gosto, que não seja o padrão, eu quero mudar essa formatação. E aí, para mudar essa formatação, eu vou passar aqui Pascal Case, que é a formatação que eu quero. Ah, William, mas como que você descobriu esse nome? Na própria documentação do Plop,
tem essa parte aqui de Case Modifiers, onde ele mostra as diferentes formas. E aí, no nosso caso, eu quero a Proper Case ou Pascal Case, que vai fazer isso, ó. O primeiro maiúsculo, depois a outra palavra maiúscula e assim vai. Se você quiser, por exemplo, de outra forma, tipo um Camel Case da vida, você pode também, o Snake Case, enfim. Aqui são algumas formas, no nosso caso, eu quero o Pascal Case, certo? Fiz isso daqui, ele vai criar o nosso arquivo ali, mas ele precisa ter um arquivo como base. E aí, para isso, o que eu vou fazer é criar aqui templates e vou passar o nosso arquivo que a gente ainda vai criar, que eu vou chamar de index.tsx.hbs. O que é esse HBS? O HBS é o Handlebars, que é uma linguagem de template. Para quem aí das antigas vai lembrar do Handlebars. Não precisa se preocupar se você nunca mexeu. A única coisa que a gente vai precisar do Handlebars é exatamente utilizar isso daqui, Pascal Case Name. O resto a gente vai escrever como se tivesse um JavaScript normal, TypeScript normal, ok? Então vamos lá, como eu já disse, vai ser numa pasta templates, na raiz de generators, então eu preciso criar essa pasta, templates, e aí eu preciso criar esse arquivo aqui. Então vou até copiar já aqui, vou criar um novo arquivo e o nome vai ser esse aqui. E aí a base desse arquivo que eu quero, no caso, é a index daqui mesmo, da main. Então vou copiar essa base, vou vir aqui e vou colar. E aí eu vou fazer umas pequenas modificações. Eu não preciso desses valores ali. E aqui também eu não preciso de logo nem nada. Eu vou botar só, por exemplo, um H1. E aí o que eu vou fazer é o seguinte. Exatamente como a gente fez no plop file aqui, o Pascal Case Name, o que eu vou fazer é substituir todos os lugares dos nomes do arquivo, no caso main aqui, por esse Pascal Case Name. E no H1 eu também vou botar o Pascal Case Name, certo? Só para eu poder ter também uma forma de identificar aí o nosso componente. Feito isso daqui, a gente já terminou a criação do template e também a estrutura onde ele vai criar. Se a gente quiser ver funcionando já, é muito simples. É só vir aqui em package.json e a gente vai criar um comando aqui para gerar. Esse comando vai ser o quê? Eu vou chamar, por exemplo, de generate. E aí eu vou passar aqui yarn plop. E aí aqui tem um detalhe. Como o plop espera que o arquivo plop file esteja na raiz e o nosso não está, eu preciso dizer onde ele está. Então para isso eu preciso passar assim, ó, plop file. E aí eu passo /generators plopfile.js. Assim ele vai saber que o nosso arquivo está nessa pasta e aí ele vai conseguir ler e fazer a criação toda, certo? Então fizemos isso daí, vamos ver se funciona mesmo. Vou vir aqui no terminal e vou digitar yarn generate. Reparei que eu já tenho até aqui com button, mas eu vou deixar sem por enquanto, então eu vou botar só assim. E aí, olha só, ele pergunta o nome do componente. Eu vou escrever propositalmente minúsculo button. E aí, olha só, ele criou. Reparem que ele criou com B maiúsculo, button. Se eu vir aqui e abrir a index, ele criou o nosso arquivo. Está dizendo que ainda não tem os styles, claro, a gente ainda não criou. Mas olha só, button maiúsculo, button maiúsculo, button maiúsculo, criou exatamente o componente como a gente queria. Então fizemos isso daí para index. Para fazer para os outros é muito simples, né? Então é a mesma coisa. O que eu vou fazer aqui é, na action aqui desse add, eu vou criar outras 3 actions, certo? Que vão ser para quê? Para o stories, styles e test. Então vou vir aqui, olha só, no lugar da index eu vou botar stories, no lugar aqui dessa index eu vou botar styles. No caso é só styles TS, eu não uso TSX, né, ali. Então aqui também TS. E por último, o nosso teste. Então fiz isso daqui, ele vai conseguir criar já os arquivos, mas ele ainda não tem os templates, então preciso criar os templates também. Então vamos criar aí os templates. Vou vir aqui na nossa pasta de templates, new file, e aí eu vou botar o do stories e vou copiar os stories que a gente tem aqui então. E colar aqui. Óbvio, eu vou fazer só umas modificações. Eu, por exemplo, não preciso de knobs para todos eles, então vou remover. E aqui também eu não preciso de toda essa coisa aqui. Eu vou apagar isso daqui, por exemplo. E aí eu vou botar o nosso componente. Exatamente igual no index, eu vou pegar aqui o Pascal Case Name e vou substituir aqui no Stories também. Então, no lugar de main aqui vai ser o Pascal Case, aqui também, aqui.
e aqui também na renderização do nosso componente. Então temos aí o nosso story criado certinho, beleza? E agora a gente vai fazer o mesmo também para o nosso styles. Então vou vir aqui no templates, e vou criar aqui new file styles.ts.hbs. E aí eu vou copiar os styles que a gente tem aqui. Nem preciso copiar tudo isso, na real eu vou deixar só como o nosso wrapper aqui. E do wrapper, na real, eu não quero nada também, eu vou deixar só ele limpinho aqui dessa forma, só para ele ter realmente uma primeira estrutura ali, certo? Fiz isso daí, já temos dos styles, só falta então o nosso último que é do teste. Então teste.tsx, hbs, e aí eu vou copiar aqui o teste, vou colar aqui. E aí, exatamente, esse último teste aqui a gente não precisa, certo? E aí, no lugar do main ali, deixa eu pegar, por exemplo, só o Pascal Case Name aqui. Aí, ao invés de main, tudo que eu tiver de main aqui, eu vou renomear. Opa, bati no microfone, espero não ter dado um barulhão aí. E aí, no lugar aqui de React avançado, eu vou botar também o nosso Pascal Case Name. Eu vou deixar isso aqui numa linha só, exatamente porque... se ficar pequeno ele pode reclamar, o prettier e tudo. E prontinho, temos aí os nossos 4 templates funcionando, todos eles montados. Vamos ver se a gente consegue gerar então. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse button aqui, né? Essa pasta ali que só tem um só. E vamos tentar gerar. Agora o que eu vou fazer é já gerar direto. Eu vou escrever button aqui sem nem passar pela pergunta e vamos ver se funciona. Generate button e olha só, ele criou pra gente. Se eu clicar aqui, temos os nossos 4 componentes. Então, ó, temos a index, exatamente como queria, temos os stories, temos aqui também os styles e por último temos aí o nosso teste. Então tá tudo funcionando certinho aí na estrutura que a gente queria, beleza? É assim que a gente faz para poder gerar os arquivos de jeito mais fácil. Se eu quiser, por exemplo, gerar agora uma logo, basta eu digitar e olha só, ele gerou também. Então olha como é mais rápido. Eu posso vir aqui e agora eu já trabalho com o que eu preciso, eu já tenho toda a estrutura montada, muito mais rápido do que eu ficar copiando, depois apagando e tudo, dá muito trabalho. Desse jeito aqui, a gente vai conseguir criar todos os componentes muito mais rápido. Lembrando que isso funciona para React, mas funciona para Vue, funciona para Angular, funciona para o que você quiser. Se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe de compartilhar, se inscrever no canal, isso ajuda muito a gente, ok?